Fala pessoal, sejam bem-vindos a mais uma aula de geografia aqui do canal Quadro Livre. E hoje nós vamos tratar dos tipos de relevo. Quer participar disso? Então vem com a gente. Então, a aula de hoje é sobre os tipos de relevo, porém, essa daqui é uma continuação de matéria. Para você assistir bem essa matéria, dá uma olhada na nossa aula sobre estruturas geológicas. Ela vai ajudar você a compreender melhor esse conteúdo aqui que nós vamos trabalhar. Tá show? Beleza. Vamos lá. Antes de começar, não se esqueça, coisa importante para nós aqui do canal. Se inscreve no canal, deixa seu like, ativa o sininho para você estar sempre atento aos novos vídeos que nós vamos lançar. E uma coisa muito importante, nós queremos saber o que você está achando do canal. Então, bota lá no comentário. Pô, fala lá pra gente, ficou legal, tão legais as aulas? O que você quer que a gente trabalhe aqui? Qual é a matéria que você quer o vídeo? Então bota lá que a gente vai fazer para vocês. Tá ok, pessoal? Então, tipos de relevo é um conteúdo bem interessante, conteúdo que muita gente aí no primeiro ano do ensino médio trabalha e obviamente agora no pré-vestibular também é muito comum. Bem, nós temos 4 estruturas básicas de relevo, tá ok? Eu fiz uma ilustração aqui que vocês vão poder perceber todas elas. Tá? Se você reparar, quais são as 4 estruturas? Nós temos as montanhas, os planaltos, as planícies e as depressões. Por que a gente fala as depressões nesse caso aqui? Porque eu tenho 2 tipos. Eu tenho as depressões relativas e eu tenho as depressões absolutas. Molezinha é isso aqui. Vamos uma por uma, para vocês entenderem todas. O primeiro tipo de relevo são montanhas. Montanhas normalmente são formadas pelo choque de placas tectônicas, pelo movimento convergente de placas tectônicas. Existem outras formas de surgir montanhas? Até existe, mas a mais comum é por conta do movimento convergente das placas tectônicas. Tranquilo? Normalmente é um tipo de relevo que se apresenta em elevadas altitudes. A altitude é a distância de um determinado ponto na superfície terrestre em relação ao nível do mar. Então, isso aqui é uma coisa importante de vocês pensarem. Poxa, a altitude elevada está muito acima do nível do mar. Tranquilo? Normalmente montanhas, elas estão acima de 3.000 metros de altitude, mas isso não é uma regra, tá ok? Mas normalmente se encontram. Tá ok? Além disso, por estarem em um local muito elevado, sofrem muito com os processos erosivos, certo? Os processos de desgaste do relevo, por estarem em um local muito alto e submetido a muitos agentes. Pensa, uma montanha, certo? Onde que vai sofrer mais? Em cima ou embaixo? Obviamente que em cima. Tudo bem isso, gente? Belezinha. Além disso, quando eu tenho várias dessas montanhas, eu vou formando uma cadeia de montanhas. Essa cadeia de montanhas pode ser chamada de cordilheiras. Nós temos 2 exemplos bem interessantes. Uma na Ásia, a cordilheira do Himalaia, certo? E aqui na América do Sul, nós temos a cordilheira dos Andes, ok? Tranquilinho, gente? Beleza. Vamos dar continuidade, então. Além das montanhas, nós temos também os planaltos. Os planaltos também podem ser chamados de platôs, ok? São regiões relativamente planas, mas elas não são totalmente planas necessariamente. Elas normalmente apresentam uma certa irregularidade, mas aparentam uma condição mais plana, certo? Elas são dessa condição por quê? Porque normalmente são de estruturas geológicas antigas, que já passaram por um processo longo de desgaste e um processo longo de erosão. Então as suas partes superiores foram desgastando até começar a se aplainar. Tranquilo isso? Beleza. Essas estruturas você vai encontrar normalmente em regiões de altitude mais elevada. Claro que não é tão elevado quanto as montanhas, mas bastante elevadas. Em torno de, acima aí dos 300 metros de altitude, mas normalmente em torno aí de 1.000 metros de altitude. Tudo bem? Isso não são números exatos,
tá bom? Uma coisa interessante de ser falado, né, que é um relevo extremamente desgastado. Muitas vezes, quem já viu lá a última aula, né, viu lá falando sobre escudos cristalinos. Escudos cristalinos são estruturas geológicas muito desgastadas. Os escudos cristalinos muitas vezes são encontrados em regiões de planaltos. Tranquilo? Molezinha. Terceiro tipo de relevo, planície. As planícies, diferente dos planaltos, não estão em regiões de altitudes elevadas. Normalmente estão em regiões de baixa altitude, ou seja, próximas ao nível do mar, ok? Próxima a 0 metro de altitude, tá? O que acontece? São áreas normalmente planas e diferente dos planaltos, que são formados pelo processo de desgaste do relevo, as planícies são formadas pelo acúmulo de sedimentos. Normalmente, nas planícies, você vai encontrar estruturas sedimentares. Da aula passada, volto a dizer, vai lá e assiste a aula passada para entender melhor essa aula. Tá show? Então, as planícies normalmente são formadas pelo acúmulo de sedimentos, ok? Sedimentos que vieram do desgaste de outros relevos. Show? Até aqui mole, gente? Sem problemas. Por fim, depressão. As depressões, pessoal, vão ser exatamente aquele relevo que é extremamente desgastado. E ele foi tão desgastado que aquele local onde a depressão se encontra, ela vai estar abaixo do relevo que está ao seu redor. Porém, as depressões são divididas em 2 grupos, as relativas e as absolutas. Essas duas depressões elas vão ser classificadas em relação ao nível do mar. O conceito de depressão é o mesmo. É uma região muito desgastada, certo? Que está abaixo do relevo que está ao seu redor. Porém, a absoluta, além de tudo isso aí, ela vai estar abaixo do nível do mar. Enquanto a relativa, ela vai estar acima do nível do mar. Vamos olhar aqui agora para o desenho. Se você reparar, as montanhas elas estão nas maiores altitudes. Os planaltos aqui, você encontra uma depressão relativa entre os planaltos. É chamada de depressão interplanáutica, que está entre os planaltos, ok? É bem comum esse tipo de depressão. Aí aqui eu tenho as planícies, olha, se você reparar, está próximo do nível do mar. E para concluir, nós temos as depressões absolutas, que se você reparar, ela está abaixo do relevo ao redor, porém está também abaixo do nível do mar. Tranquilo isso, pessoal? Gostaram da aula? Espero que sim. Se gostou, vai lá nas redes sociais, lá no Instagram e me segue lá, Prof. Rafael Barreto, e fica a par de todas as novidades. Tá show? Até a próxima!